caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, estamos aqui para a nossa lição, Lição de número 4. Nós estamos com a nossa revista nova, que trata do comportamento do crente, E essa lição 4 tem como tema o seguinte: o amor no seio da comunidade cristã. E em Romanos 12, versículo 12, diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E durante essa lição, nós vamos estudar 5 diretrizes para o nosso comportamento. E durante as nossas lições, que serão 17 lições, a gente sempre começa com aquela pergunta: a Bíblia realmente é a nossa regra de fé? Realmente ela é a nossa base? E a primeira diretriz, então, hoje que nós vamos estudar é: alegrai-vos na esperança. E em Romanos 12, 12 a 14, diz o seguinte: que a alegria da esperança ajuda a suportar as cargas. E é interessante que quando a gente passa por diversas situações na vida da gente, na realidade nós nos tornamos o quê? Mais capazes. Nós adquirimos experiência. Experiência, inclusive, para ajudar outras pessoas que passam ou vão passar por a mesma situação. E a esperança, então, a esperança cristã, não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. Aquela coisa de a gente coloca-se no lugar do outro, A tal da empatia. E a partir do momento que a gente está no lugar do outro, a gente passou por aquela situação, a gente sabe o tamanho daquela dor, a extensão daquela dor. Segunda diretriz: sede pacientes na tribulação. E Rubem Alves, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. É só quem passa por uma situação é que sabe a extensão, a dor, sabe a importância daquilo para a gente. E a tribulação é como se fossem vários degraus, A tribulação, ela nos torna conselheiros sábios. Ela vai ajudar na nossa purificação, ela promove a paciência e ela gera a esperança. E vamos então para o nossa terceira diretriz: perseverai na oração. E Hudson Taylor, ele diz o seguinte: não importa quão grande seja a pressão, o que importa, na verdade, é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou empurra-o para mais perto de Deus? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com fardos. E é interessante como a oração, ela tem essa sensação, Às vezes a gente está passando por situações complicadas na nossa vida, situações em que a gente não vê solução, e a gente começa a orar, E na realidade, parece que as coisas vão diminuindo, Vão diluindo. E a gente tem aquela sensação de alívio. Pode não ter até uma solução imediata, mas a gente percebe que já não é tão pesado mais.
E é isso que é a oração, é a nossa conexão com o Pai. Realmente Ele sabe tudo, Ele sabe todas as coisas. É um dos atributos de Deus, mas Ele quer saber o que a gente passa. Ele quer saber o que se passa na nossa vida. Ele quer que a gente conte para Ele. E é o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar, em todas as situações, na alegria, na dor, na pandemia, na guerra. É o nosso elo com o Pai. A nossa quarta diretriz, ela fala compartilhar as necessidades dos outros. E em João 13, versículo 35, diz o seguinte: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o que identifica um discípulo, a marca de um discípulo é o amor. É aquela capacidade de amar a pessoa que tem uma opinião diferente, que tem uma ideia diferente, uma pessoa que tem uma forma de ver diferente. E Jesus nos diz justamente isso, amar a todos, independente do que ela pensa, né? E isso é um verdadeiro exercício para a gente, porque estar com pessoas que têm as mesmas ideias que a gente, é muito fácil. Agora, estar com pessoas que pensam diferente, realmente é um verdadeiro exercício. Só o amor é capaz de unir. Só o amor é capaz de conectar. A quinta diretriz, ela fala de praticar a hospitalidade. E quando eu penso em hospitalidade, eu penso em muito nós mineiros, né? Nós realmente sabemos o que é isso, o que é essa questão da hospitalidade. Você vai numa casa de um mineiro, com certeza você tem um cafezinho, né? Com certeza você tem um pão de queijo, com certeza você tem um bolo, com certeza você tem algo ali, né? Parece que já faz parte, né, da casa, parte daquelas pessoas. É esse exercício, né? É essa prática. E lá em Hebreus 13, 2, diz o seguinte: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E é nesse momento agora que a gente está vivendo, momento de pandemia, que a gente ainda está vivendo essa pandemia, momento de guerra, né? Como é importante a gente acolher, como é importante a gente receber as pessoas, principalmente receber as pessoas na oração, né? Eu tenho visto pessoas com muita dificuldade, e eu também tenho passado por muitas dificuldades. E é tão bom quando você chega com alguém, quando você senta perto de alguém, você consegue falar, você começa a falar da situação, dá uma sensação de alívio, né? Dá a situação de bem-estar. Porque na realidade você compartilhou. E na realidade o que a outra pessoa fez? Ela acolheu, né? Ela recebeu. Ela pode até não ter dado uma solução, mas ela te ouviu, né? E isso, com certeza, faz toda a diferença em nossas vidas. O ato da gente ouvir o que as pessoas têm para falar, ouvir as dores, as alegrias. E isso já é um grande exercício. É um grande exercício na nossa escalada, na nossa caminhada cristã. E lá em Mateus 5,16, né, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É através das nossas obras, é através daquilo que a gente faz, é que realmente as pessoas sabem quem nós somos. Não adianta a gente ficar falando muito, se a nossa prática ela não tiver muito coerência com o que a gente diz, a gente não tem credibilidade com as pessoas, né? As pessoas não nos aceitam, as pessoas não dão muito ouvidos pra gente. Mas muitas vezes, o simples fato de você ter feito algo diferente, aquilo já te identifica. E aquilo fala o seguinte: é uma cristã, é realmente uma filha de Deus.
E no nosso momento musical é o hino 380 do cantor cristão. E ele diz: qual que é o adorno desta vida? Né? Qual que é o tempero dessa vida? Qual que é o enfeite dessa vida? É o amor. Né? A gente tem um Pai amoroso. E como herdeiros, como filhos de Deus, o amor tem que estar em todos os nossos atos, em todas as nossas práticas. É através daquilo que fazemos é que as pessoas identificam quem nós somos. E o mundo que nós vivemos, ele está muito carente disso, de perceber nas atitudes, nos atos, nos nossos atos, que realmente somos filhos de Deus, que realmente temos a marca registrada do nosso Pai, que é o amor. Vamos então ouvir esse hino? De intercessão, né? Lá nesse momento tão precioso da nossa EBD, né? Nós vamos começar a agradecer. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque estamos, né, no ano de 2022. Passamos por tantas aflições, por tantos problemas, mas conseguimos chegar até aqui. Conseguimos vencer. Vamos também orar pela Ucrânia. Vamos orar pela Rússia. Vamos orar pelas pessoas que estão lá. Esse momento tão difícil, essa guerra que com certeza vai atingir e já está atingindo todo mundo, né? Nesse momento, nessa globalização, né? Que realmente tudo reflete nas outras pessoas, nos outros países. Vamos orar por essas pessoas que estão lá, vivendo esse terror, esse pânico. Homens, mulheres e crianças que estão ali precisando, né, de uma intervenção, precisando do nosso apoio, precisando da nossa oração. E vamos orar pelos nossos missionários, vamos orar por essas pessoas que têm essa missão tão especial. Vamos orar pelos missionários da nossa igreja. Graças a Deus temos missionários na nossa igreja, atuantes, que estão no nosso dia a dia, que estão aí com a gente. Vamos orar por esses missionários, os missionários de Minas, do Brasil e do mundo. Vamos interceder sempre pelos nossos missionários. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelas famílias das alterosas, para que realmente as famílias sejam fortalecidas nesse momento em que o mundo vive, nesse momento em que a família tem sido tão atacada, mas para que Deus fortaleça os nossos laços. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos orar para que Deus continue abençoando. E aquelas pessoas que estão tendo dificuldade ou porque estão desempregados, para que realmente Deus esteja abençoando essas pessoas. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas.
os nossos projetos, os nossos ministérios, as pessoas que estão aí na linha de frente e que Deus possa levantar outras pessoas para trabalhar. Realmente há muito o que fazer e precisamos que outras pessoas se disponibilizem, né, para esse trabalho. Vamos orar para que Deus desperte novas pessoas. Vamos orar pela sucessão pastoral. Esse momento que está sendo bem tranquilo, graças a Deus, né? Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela Lídia, pela Laís, pela filha do casal, para que Deus continue abençoando esse momento, né? E que tudo transcorra da melhor forma possível para a nossa igreja e para a igreja do pastor, onde o pastor Valquimar estava, para que realmente seja um momento de muita tranquilidade. Vamos orar pelo novo local, para o local para onde iremos, para que Deus possa estar abençoando esse local, que seja um local de harmonia, de louvor, de evangelização e que realmente ali seja um local em que almas sejam ganhas para Cristo. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos e por aquelas pessoas que cuidam dos nossos idosos e dos nossos enfermos. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão desanimadas, tristes, pessoas que ainda estão afastadas, que ainda não voltaram para o nosso convívio, elas fazem falta. Vamos orar para que Deus esteja tocando no coração de cada pessoa, para que todos sintam a presença do Pai e que nós também, né, possamos estar fazendo a nossa parte, orando, intercedendo por todos. Até breve, né? Tenham todos uma boa semana e que Deus nos abençoe. Esse majestoso, grande, poderoso, santo que é o nosso Deus. Com a palma das mãos
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tributai, Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e toda a terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos cantar o doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Só te ouvir tua voz.
Cristo, tudo quero renunciar. E sempre fiel a Cristo, tudo lhe deixar, tudo por Cristo, tudo quero lhe consagrar. está escrito no nosso boletim, fomos criados para ser agentes transformadores do mundo. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é exatamente isso: transformados para transformar. Eu queria que a gente meditasse nessa manhã nessa temática, aplicando praticamente tudo aquilo que temos ouvido, meditado nesses últimos domingos acerca da prática do Evangelho. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 13, último capítulo desta carta, onde somos encorajados a vivermos de forma prática o Evangelho de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Enquanto os irmãos encontram, é interessante pensar que quando falamos de alguma carta, sempre temos o autor, geralmente carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, carta
de Tiago, carta de Judas, carta de Pedro, mas quando pegamos a carta aos Hebreus, a gente não tem uma identificação de autoria, né? Por muito tempo presumia-se que pudesse ser o apóstolo Paulo, até pela forma como ela foi construída, mas essa tese está sendo desconstruída a cada dia. E existem alguns estudiosos que indicam aí a autoria de Barnabé, outros Apolo. A verdade é que é algo que a gente vai descobrir quando chegarmos na glória de Deus. E certamente sabemos que foi inspirado pelo Senhor. Amém? Então, carta aos Hebreus, capítulo 13. Antes que leiamos, nós iremos ler. Essa carta ela tem várias instruções e nós iremos ler apenas 6 delas, das quais encontram-se no capítulo 13. E a gente pode, talvez, em um outro momento, continuar a extrair dela outras práticas destinadas à igreja. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Amém? Deus amado, Deus querido, louvamos ao Senhor, Pai, por estarmos aqui, porque o Senhor cuida da gente, o Senhor tem chamado a gente para nos arrependermos, para vivermos, ó Deus, para Ti e não para nós mesmos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos transformado a cada dia. E essa transformação, ó Pai, ela tem ação completa, sendo nós usados como instrumento do Senhor para dar testemunho dessa transformação. Sermos um instrumento para sermos agentes de transformação. Isso então possa ser uma realidade nas nossas vidas, continuamente e não esporadicamente. Peço-nos, ó Deus, a direção no momento dessa reflexão, diante da Tua palavra, que queremos ler, que queremos meditar. O Senhor possa nos dar o discernimento, nos ilumine a compreensão, a fim de que possamos entender e assim viver para a Tua glória. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém? Então, a prática que somos encorajados, exortados a viver aqui no capítulo 13 de Hebreus, a gente começa a encontrá-la no verso 1, que nos diz assim: seja constante o amor fraternal. Antes da gente continuar a refletir nesse texto, eu queria que a gente pensasse o seguinte: o Evangelho de Cristo, Ele nos chamou para vivermos uma vida de transformação, não só pelo fato de sermos salvos das consequências do pecado, mas sermos libertos de fato do pecado, porque o pecado ele interfere na nossa forma de agir, na nossa forma de viver. Uma vez então que somos salvos da presença do pecado, ou do poder do pecado, do domínio do pecado nas nossas vidas, nós então estamos vivendo ou experimentando essa transformação, essa mudança dessa natureza pecaminosa, corrompida, corruptível, para uma natureza santa, uma natureza imaculada, uma natureza que glorifique ao Senhor. Então essa transformação, como a gente falou na semana passada, ela precisa produzir fruto. E esses frutos são frutos de transformação. E aí eu entendo que uma vez que eu dando fruto, esses frutos alcançam pessoas que ainda não foram transformadas, ainda não foram alcançadas pela mensagem e consequentemente motiva-os a conhecer a Cristo, motiva-os a se relacionar com Deus, a buscarem a Deus e a serem alcançados pelo Evangelho, de forma então que eles possam ser transformados. E aí então não é pretensão nenhuma pensarmos que somos sim pessoas transformadas, mas que vivem para transformar. Não é uma pretensão, é uma realidade.
Para que isso então de fato aconteça, o autor dos Hebreus, no capítulo 13, nos encoraja a vivermos isso de forma contínua, quando ele diz: sejam constante o amor fraternal. Eu quero aqui destacar não o amor fraternal, mas eu quero destacar aqui o constante, algo que não pode ser esporádico, não pode ser momentâneo, não pode ser de vez em quando ou temporário. Não, é uma marca, é um distintivo, é uma referência exclusiva daquele que foi transformado por Deus ter ou viver o amor fraternal, o amor ao próximo. O autor dos Hebreus aqui coloca de uma forma mais clássica, o amor fraternal, que em outras palavras de fato é o amor ao próximo. É você exatamente querer ao próximo aquilo que você deseja para si mesmo. É você buscar o interesse alheio como se buscasse para você mesmo. Então, diante dessa afirmação, somos encorajados, somos chamados a atenção a sermos constantes no amor ao próximo. Eu gosto de pensar nessa proposta e aqui tento exemplificá-la da seguinte forma. Vocês já pararam para pensar quantas vezes nós pensamos nas pessoas em que os nossos missionários estão alcançando? Quantas vezes no ano a gente pensa nessas pessoas? Permitam-me colocar aqui, será que a gente só pensa no período das campanhas de missões? Hoje, por exemplo, está em foco a Ucrânia, a Rússia, e aí a gente sim pensa neles durante esse período, tanto em que está sendo noticiado, coincidentemente estamos no período de campanha de missões mundiais. Mas e quando isso acabar? E quando o momento de missões terminar e a gente entrar, por exemplo, na próxima campanha, que é missões estaduais, a gente continua pensando nessas pessoas que estão ali sofrendo de vários flagelos, das mais diversas ordens, sejam eles físicos ou espirituais, emocionais? A gente continua pensando? É uma pergunta que cada um deva responder para si mesmo. Por quê? Porque nós somos sim chamados a atenção a vivermos de forma constante e não de forma temporal, não de maneira não de forma um momento específico em si, é constante. Então sim, as nossas orações, o nosso engajamento, as nossas forças, sejam elas de oração, de contribuição, de participação, de envolvimento, ela tem que ser constante, ela não pode ser momentânea, porque é isso que a Bíblia nos chama a fazer: exercitar o nosso amor fraternal de forma constante. Então eu trago isso para os irmãos a título de reflexão, porque é um desafio para quem está lá ser assistido ou ser lembrado só momentaneamente. É necessário que a gente tenha essa preocupação constante, mas não só para aqueles que estão lá, aqueles que estão aqui, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que Deus colocou para que possamos ser agentes de transformação. E aí o verso 2, ele elucida uma ideia muito importante para a gente, que às vezes a gente, de forma limitadora, restringe em uma única ação. Olha só o que o verso 2 nos diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Eu quero destacar aqui que a ação, o verbo predominante da hospitalidade é o acolhimento. E aí é natural que eu e você, quando olhamos para esse texto e pensamos na hospitalidade, a gente pensa em quê? Em receber o outro na nossa casa com um cafezinho, não é verdade?
Hospitalidade, a gente sempre tem essa referência de receber o outro na nossa casa, de dar ao outro ali, ainda que temporariamente, abrigo, possa se hospedar. A gente sempre remete essa ideia de hospedar o outro e oferecer ao outro tudo aquilo que lhe é necessário da melhor maneira possível enquanto ele estiver hospedado. Mas eu queria que a gente pensasse aqui nessa manhã o conceito de hospitalidade para além disso, porque sim, de fato é receber na nossa casa. Mas eu queria que você pensasse nessa manhã sobre hospitalidade no conceito de acolhimento na sua vida. Acolher o outro para si, receber o outro na sua vida e estar disposto a ser um agente de transformação na vida do outro de acordo com as suas necessidades, o tempo que for necessário. Talvez não é literalmente recebê-lo dentro da sua casa, mas é receber sim dentro da sua vida. Porque o Evangelho não pode ser vivido se não houver vida na vida. O Evangelho não pode ser vivido. Tiago nos afirma isso de forma muito categórica, Ele vai dizer assim, olha, na carta dele ele diz assim: se você vê alguém com fome, faminto ou com frio, não diga a essa pessoa, Deus te abençoe, ou vá com Deus, e pronto. Isso não é acolhimento, isso não é amor fraternal, não é. Antes você precisa estar disposto a suprir as necessidades que o outro te apresenta, seja ela qual for, seja ali a necessidade do alimento, seja a necessidade da vestimenta, seja uma necessidade emocional. Irmãos, quantas pessoas que a gente às vezes nos deparamos no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, e aí você chega para a pessoa e fala assim: está tudo bem? Será que a gente está preparado para ouvir se está ou não bem? Porque as pessoas geralmente respondem: não, está tranquilo. Mas se a pessoa disser: não está bem, você está preparado para ouvir o quanto essa pessoa não está bem? Você está pronto para ouvir, para chorar com ela, para ouvir suas demandas, para poder de alguma forma ser um instrumento nas mãos do Senhor para acolher aquela vida? É isso que somos chamados na prática do Evangelho a sermos pessoas hospitaleiras. Mais do que receber na nossa casa, é receber na nossa vida, é aprender a priorizar o outro diante das suas necessidades. Lembre-se, foi acolhendo dessa forma que muitos acolheram anjos. O verso 3 nos aqui exemplificam pessoas que estão talvez fora do nosso contexto de convivência e que por muitas das vezes são esquecidos. E aqui esse verso 3 ele me dá uma série de exemplos de experiências que eu vivi nessa minha trajetória de caminhada no Evangelho. O verso 3 diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Lembrem-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Talvez aqui o autor dessa carta aos Hebreus pudesse continuar. Lembrem dos enfermos, como se você estivesse enfermo. Na hora que a irmã Regina falou: olha, vamos orar pelos enfermos, na hora que ela falou do irmão Milton aqui, que ele falou, na hora que ela falou assim, ele está muito fraquinho, veio a imagem do irmão Milton aqui, debilitado. E eu lembro de eu ser discipulado pelo Milton aqui, classe inicial, aqueles que estão iniciando os primeiros passos na fé. Ele me acolheu, ele que estava me dando as primeiras direções aí na fé. E eu fiquei pensando: nossa, eu sinto tanta falta de vê-lo, como de tantos outros irmãos aqui que eu não vejo. O que eu tenho feito? Me deu esse sentimento. Eu falei assim: nossa, eu vou, de alguma forma, eu acho que eu vou procurar, se puder, claro, visitá-lo, saber como é que ele está.
porque ele foi muito usado por Deus no meu processo de início de caminhada cristã. Deus usou a vida dele para me acolher. E eu quero poder retribuir isso por graça. Eu quero poder fazer isso por ele. Antes que Deus chame a senha dele, leve ele para a glória e livra ele desse sofrimento todo. Eu quero poder fazer isso. Quantas pessoas vêm na nossa mente quando pensamos acerca disso? Ou às vezes até pessoas que a gente não faz nem ideia que está sofrendo. Porque na verdade o que a Bíblia quer que a gente tenha, quando o verso primeiro fala, seja um constante o amor fraternal, é que sejamos pessoas sensíveis. Uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que sim acolha aqueles que são próximos, aqueles que são conhecidos, mas também aqueles que a gente não faz nem ideia que existe, mas sabe que existe. Porque são seres humanos, são os outros como a gente. E esses outros como a gente precisa também serem transformados. O autor dos Hebreus faz essa provocação para a gente. Lembrem-se dos que estão na prisão. Quando eu penso nas pessoas que estão na prisão, talvez a gente possa mensurar aqui, 90% estão lá por algum motivo de que merecem estar lá. Mas a gente não está lá para julgar, a gente não está aqui para poder ficar julgando, condenando alguém. Nós estamos aqui para acolher cada um das suas necessidades, das suas demandas. E aí sim, então quando eu penso dessa forma, eu vou lá e penso, olha, eu vou sim acolher, eu vou lá visitar, eu vou lembrar dessas pessoas. Eu vou lembrar sim das pessoas que estão sendo maltratadas das mais diversas maneiras, das pessoas que estão sofrendo injustiça social, das pessoas que estão vivendo num mundo que eu nem imagino que de fato existe. Eu não sei quantos aqui assistiram recentemente aquele programa Profissão Repórter, e se eu não me engano, na última terça-feira eles fizeram uma reportagem que mexe com a gente como igreja, muito, mas provoca muito a gente, que é sobre a realidade, o submundo das pessoas trans, os travestis, os homens trans, das mulheres trans. E aí a gente como igreja é provocado porque a gente olha para essas pessoas e talvez olhando para a dura realidade que estão vivendo, discriminação, não têm oportunidade no mercado de trabalho, vivem marginalizados, e a gente olha para essa situação e vai falar assim, não, mas isso aí foi escolha deles. A gente como igreja está pronto para fazer isso, essa é a escolha. Se o homem permanecesse homem direitinho, não ia passar por essa situação, não ia estar sendo marginalizado. Volto a falar, eu acho que a gente não está aqui na posição de juiz. A Bíblia fala que cada um vai prestar conta com Deus, não é com eu. Cada um vai prestar conta com Deus. Então, se cada um vai prestar conta com Deus e não é comigo, cabe a mim julgar? Sim ou não? Não. Então cabe a mim o quê? Acolher. Independente da situação, independente se a pessoa está certa ou errada, a gente não entra nesse mérito. Cabe a gente acolher. E é bem verdade que quando a gente acolhe, quando a gente se torna instrumento de transformação, quando a gente se torna esse instrumento, esse ser transformado, disposto a servir o outro, nós nos tornamos um instrumento de transformação. Permitam-me, eu disse que eu teria algumas experiências, permita compartilhar alguma delas. Ano de 2011, se eu não me engano, 2011, foi o ano em que eu fui pela primeira vez na Cristolândia de São Paulo. Foi quando eu conheci o projeto Cristolândia de perto. Na ocasião, a nossa querida irmã, também missionária, voluntária, a Luciana Santiago, estava lá como missionária radical. E eu me lembro que o pastor Roldão havia dito para mim: Tiago, você vai com o Timóteo da nossa igreja visitar o campo e trazer notícias do campo.
E aí eu fui com uma alegria, um orgulho que só. E eu me lembro que quando chegando lá, me deparei com uma realidade que, vendo pela TV, é uma coisa, mas estando lá presencialmente é outra. E aquilo me abalou emocionalmente, eu posso dizer que até quase espiritualmente, porque você está de frente literalmente para aquilo que é o mais perto do inferno na terra, é assustador. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu fui me deparar com aquela realidade, e ali sendo conduzido ali pela Luciana, pelo pastor Humberto, eu lembro de um camarada homossexual, até então travesti, que tinha alguns poucos meses que estava acolhido lá na Cristolândia. E esse camarada, eu na ocasião, eu fui lá de surpresa, né? Eu tinha chegado lá, não foi uma decisão muito imediata, junto com o pastor Roldão. Então o pessoal lá de São Paulo não preparou um lugar para poder dormir. Eles simplesmente disseram: Tiago, a gente não tem a casa dos missionários aqui para recebê-lo. Se você não se importar, para você dormir aqui no projeto. Eu falei: tranquilo, durmo no projeto sem dificuldade nenhuma. E eu dormi lá no projeto, junto com os acolhidos. Na época, a capacidade do projeto era para 70 homens, e tinham 69, então só tinha uma cama sobrando. E eu fui lá dormir nessa cama, junto com os demais acolhidos. E eu me lembro que eu cheguei no sábado, fui embora na quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta. Eu lembro que numa dessas noites havia tido uma discussão, bem na madrugada, porque um dos acolhidos encontrou esse rapaz homossexual acabando de sair do banho e vestiu uma calcinha. É ruim até de pensar assim, né? Misericórdia. E aí um dos acolhidos, ou vários, ao ver aquilo, ficou indignado e quis partir para a violência, aquela coisa toda. Os radicais apaziguaram a situação e deixou aquilo para ser tratado com o pastor Humberto no dia seguinte. Quando chegou então o dia seguinte, quando o pastor Humberto foi tratar aquilo, o pastor Humberto, antes de ouvir qualquer queixa, qualquer demanda, ele trouxe uma reflexão fantástica sobre que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus na nossa vida. E aí, diante dessa reflexão, daquele momento devocional e tal, alguns que ainda não conseguiam alcançar a mensagem que aquela palavra tinha transmitido, tão presos no seu senso de justiça, foram questionar o porquê aquele rapaz estava vestindo-se como mulher. E aí eu me lembro que o pastor Humberto disse o seguinte: olha, se você usa droga, falando com o rapaz, se você usou droga ou não, isso não é problema meu, isso é um problema seu com Deus. O que Deus fez foi me colocar aqui para ser um instrumento na tua vida, para que você seja transformado. Se ele está usando calcinha ou não, não é um problema meu. A verdade é que Deus me colocou aqui para ser um instrumento de transformação na vida dele, e é isso que eu vou fazer. Não vai ser eu que vou dizer para ele tirar ou não essa roupa inadequada, e não vai ser eu que vai dizer para você usar ou não essa substância inapropriada. É Deus. Deixa Deus tirar isso dele, assim como deixa Deus tirar a droga da sua vida. E aí, quando o pastor Humberto falou aquilo, eu olhei e falei assim: é verdade. A gente às vezes quer ocupar o papel do Espírito Santo, que é de querer convencer os outros, mas deixa o Espírito Santo fazer o papel dele. A gente está aqui para poder fazer o nosso papel, dar testemunho da transformação e sermos usados contribuindo para a transformação do outro. Dali em diante, aquele homem foi impactado com esse testemunho, com esse posicionamento do pastor Humberto, e hoje, para a honra e glória do Senhor, esse homem, além de não ser mais homossexual,
além de não ser mais travesti, ele é missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele está casado, ele coordena uma das unidades da Cristolândia em São Paulo e está servindo ao Senhor, sendo transformado e também sendo agente de transformação. Quando a gente lembra dessas pessoas, a gente lembra e tem que ter um olhar de compaixão para com elas, um olhar de graça, porque esse é o olhar que Deus teve para a gente, esse é o olhar que Jesus teve para mim e para com você, olhar de compaixão, olhar de graça, esse olhar que muda a gente, que nos transforma, e é isso que a gente é exortado a fazer. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, lembre-se daqueles que são marginalizados, lembre-se daqueles que são esquecidos, lembre-se daqueles que não são amáveis, lembre-se do próximo, lembre-se. Agindo assim, iremos cumprir aquilo que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele fala que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos sua testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha de Cristo não é simplesmente dizer que o viu ou que o viu. Ser testemunha de Cristo é dizer que foi transformado por Ele, e assim como eu e você fomos transformados por Ele, o outro também pode ser transformado. Sejam transformados para transformar. O autor aos Hebreus continua essa reflexão, e se a gente for estendê-la, nós temos aqui até o verso 17, com várias instruções práticas para ser vividas. Mas como eu falei, a gente não vai delongar, e eu queria então irmos até o verso de número 6. O capítulo 4, o verso 4, ele dá-nos instruções de âmbito familiar. O texto nos diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A primeira coisa que a gente destaca nesse texto é que o casamento, ele é uma instituição, ou ele é uma criação do próprio Deus. No mundo em que vivemos hoje, é muito comum pessoas dizer que o casamento é uma instituição falida. Pessoas que vivenciaram frustrações ou presenciaram frustrações, né? Às vezes viram seus pais se divorciar ou passaram por experiências frustrantes e acabaram se divorciando, acabam rotulando a ideia de que o casamento seja algo falido. Mas nunca será algo falido, porque é algo criado por Deus. Falidos somos nós, que não sabemos lidar com aquilo que Deus criou. E se não sabemos lidar, a gente precisa aprender. Por isso o casamento deve ser honrado, porque estar casado é aprender diariamente como acolher mutuamente, como viver o Evangelho de forma prática constantemente. E aí o autor de Hebreus diz: o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele está dizendo aí que o leito conjugal é a expressão máxima da fidelidade um ao outro, de uma intimidade para com o outro, e essa fidelidade ela precisa ser conservada de forma pura, de maneira que, assim como não queremos sermos traídos,
também devemos ter o compromisso de não trair, né? De não falhar para com o próximo. No verso de número 5, o autor dos Hebreus, ele vai falar sobre a nossa relação com os nossos bens. E é interessante que o nosso editorial, o pastor Valquimar, escreve exatamente sobre isso. O verso de número 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você perguntar o que isso tem a ver com a prática do Evangelho, eu te digo tudo. Porque quando você vê o outro carecendo de necessidades, e essas necessidades se refletem no nosso bolso, a gente então consegue ver se temos o próximo. Porque, como eu falei, é fácil a gente, como o Tiago diz, né? É fácil a gente olhar para aquele que está com fome, ou olhar para aquele que está com frio e dizer: Deus te abençoe. O difícil é a gente colocar a mão no bolso e alimentar. Não é que seja difícil porque não tenhamos condições, é porque talvez sejamos muito apegados aos nossos bens. É como se a gente esquecesse que aquilo que temos não é nosso. A gente aprende no beabá da escola bíblica, né, sobre a mordomia. Somos ensinados desde sempre que nós não temos nada e simplesmente somos mordomos daquilo que Deus nos dá. E como bons mordomos, precisamos ser bons gestores, bons administradores, e investir naquilo que é certo. E o que é certo? O que é proveitoso? O que é de boa fama? O apóstolo Paulo faz a gente pensar nisso, né? Pensem nas coisas do que é certo, do que é honroso, do que é de boa fama. O que é? São coisas que vão fazer com que o Cristo seja glorificado. Quando eu me disponho então a servir o meu próximo, usando os meus recursos, abençoar a vida dos outros com os meus recursos, é fazer com que Cristo seja glorificado. É viver o Evangelho de forma prática. É acreditar que aquilo não me faltará, de forma alguma. Não porque eu sou bom e venha a existir a lei da retribuição, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não. É porque eu simplesmente acredito que quem me sustenta é o Senhor. Quem me supre as minhas necessidades é o Senhor. Quem não me deixa faltar aquilo que preciso é o Senhor. Então, por pensar assim, eu me permito ser usado pelo Senhor e ser um agente de transformação usando os meus recursos. Concluo dizendo aquilo que o verso 6 nos ensina: podemos, pois, dizer que, com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que os homens podem, ou o que me podem fazer os homens. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. É muito importante pensar ou encerrar essa reflexão com esse versículo, porque esse versículo ele é um instrumento para nos blindar de qualquer tipo de pensamento que seja contrário àquilo que está sendo proposto desde o primeiro verso. Eu não sei vocês, mas eu já vi muita gente pensando assim: eu posso ajudar, mas eu não sou bobo. Permitam-me aqui uma expressão: eu não sou trouxa. Tudo tem um limite. Esses pensamentos nos blindam de sermos sensíveis. Esses pensamentos nos fazem, de alguma forma, ou progressivamente, nos tornarmos
indiferentes. O verso 6 nos ajuda a não cair nessa armadilha. Porque quando eu me disponho a amar constantemente ao outro, eu também estou me dispondo a ser ferido constantemente. Me permitam pensar aqui, amar dói. Amar dói. Porque é muito tranquilo amar quando somos correspondidos. E quando não somos? E precisamos continuar. E quando o outro, que é o nosso objeto de amor, nos retribui de forma contrária do que esperamos, a gente vai fazer o quê? Continuar amando. É isso que Deus quer que a gente faça? Amar dói, não é fácil. E aí, a minha motivação para viver isso de forma constante é saber que é o Senhor que me ajuda. Ele está comigo nessa empreitada. Ele não me desampara, ainda que o meu gesto, ainda que o meu ato de amor possa fazer com que eu colha ingratidão. O Senhor é o meu ajudador. E quando eu sei que o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Não é disso que o apóstolo Pedro diz? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Me chatear? Me trair? Me frustrar? Meu coração está no Senhor. A minha motivação é o Senhor. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, verso, se não me engano, verso 22, que tudo que vocês vierem a mão para fazer, façam de todo o coração. Não para homens, embora seja para homens que a gente esteja fazendo, mas não como se fosse para homens, mas sim para o Senhor, porque é para o Senhor que nós estamos servindo, é a Ele a quem estamos servindo. Verso 17, né? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças ao Pai. Essa deve ser a nossa motivação ao vivermos o Evangelho da forma prática. É assim que, uma vez transformados, nos tornamos agentes de transformação. Encerro com um versículo que está no nosso boletim, onde Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, nos também exortando a não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me disponho a viver o Evangelho constantemente e sem reservas, eu tenho a minha mente, a minha vida transformada. Eu me torno instrumento de transformação e experimento a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Que Deus nos dê graça para vivermos pela graça. Amém? Santo Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor nessa manhã. Obrigado porque somos encorajados por Ti a vivermos por Ti. E que a nossa vida possa refletir no outro a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas diariamente. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, fortaleça-nos, ó Deus, naquilo que precisamos e usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos de transformação. Seja aqui, seja lá, seja onde for, que
que sejamos transformados para transformar. É o que te pedimos e oramos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Nos confrontar a cada momento. Nesse momento, vamos cantar um vaso de bênção. Eu convido o irmão Gilton para reger esse hino agora, por favor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Uma boa semana, um bom domingo. Deus continue nos abençoando.